3 de Joel, versículos 13 e 14. Depois do livro de Oséias, o livro de Oséias vem o livro de Joel. Quem quer servir Jesus aí no ano 2023? Quem quer fazer alguma coisa? Então, melhora a comunhão, melhora o coração, se levanta espiritualmente, porque Deus, Ele usa essas pessoas, viu? Quando quis levantar os primeiros trabalhadores para a obra, em Atos 6, você vai ver que Deus fala: escolham homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, de boa reputação, para assumir esse trabalho. Não eram chamados de diáconos ainda, eram escolhidos para ajudar as viúvas, para fazer esse serviço extra, mas mesmo assim tinham que ser cheios do Espírito Santo, cheios de fé, cheios de sabedoria, de boa reputação. É sério, as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus não pode ter brincadeira, nem meio termo, meia boca, meia telha. Isso não existe com Deus. Tem que ser. E quando vai levantar para obreiro, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,10, que tem que ser irrepreensível. Se for achado irrepreensível, consagra. Então é sério, não é para qualquer um, é para quem é de Deus de verdade. E a igreja sabe disso, por isso que a igreja cobra. A igreja cobra, irmão, cobra. Não adianta reclamar. Ah, estão falando mal de mim, porque eu... Ué, se estão falando mal de você porque você é fiel, glória a Deus. Mas se está falando mal porque você aprontou, conserta. Sim ou não? Quem está feliz ainda? Glória a Deus. 13 e 14. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. Tome assento, que o Senhor tenha liberdade de falar comigo e falar com você, falar com todos nós, falar com você que está pela internet, que o Senhor tenha liberdade. Diga: multidões no vale da decisão. O profeta Joel está trazendo uma revelação escatológica. E eu quero resumir bem essa introdução para a gente falar o que Deus nos inspirar para ser dito aqui nesta noite. O profeta Joel está falando de algo que está para cumprir no futuro. E quando ele diz multidões no vale da decisão, no original hebraico, depois passou para o grego, na Septuaginta, não dos 70, mas dos 72, porque não foram só 70, foram 72 sábios em Alexandria. E quando eles passam, o original quer dizer que essa decisão não é uma decisão a ser tomada. Quando as multidões chegaram aqui, no Vale de Josafá, será para ouvir uma decisão que já foi tomada por Deus. Não vão chegar lá para serem julgados, não, já são conhecidos por Deus, estarão julgados e ouvirão a sentença. E isso me faz um link lá com Apocalipse, no capítulo 20, de 11 a 15, quando fala do juízo final. As pessoas que vão comparecer diante do juízo final,
elas comparecerão não para serem julgadas, mas para ouvirem o veredito final e o porquê dele. E isso me arremete, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala do julgamento da igreja. Nós seremos julgados por Deus. Obras de madeira, feno e palha serão queimadas e não existirão. Mas as de ouro, prata e pedras preciosas, pelo fogo aparecerão. É o mesmo fogo. Um queima, o outro faz brilhar. Porque o fogo é o símbolo, neste caso, do juízo de Deus e não do avivamento. Então, nestas 3 ocasiões que nós citamos, a decisão já está tomada. Porque neste tempo, a obra que deveríamos fazer já está feita. A vida que deveríamos viver já está vivida, ou negligenciada já passou. Multidões no vale da decisão. Mas eu tenho uma notícia muito agradável para nós. Estes dias ainda não chegaram. Eles chegarão, mas ainda não chegaram. Então nós temos hoje a liberdade e o dever de tomar decisões. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse, no que diz respeito a esse tema e às nossas vidas, eu sempre vejo pessoas diante de decisões a serem tomadas. O primeiro casal, Adão e Eva, Deus passeava com eles na virada do dia. O jardim era perfeito, a comunhão entre Deus e o homem era perfeita. O homem e a mulher eram perfeitos. Havia um cenário de perfeição maravilhoso naquele jardim. Mas Deus não queria ninguém como tendo uma só opção. Por isso Deus coloca uma árvore no centro do jardim. E diz ao homem e à mulher: não toque, não tome do fruto. Porque se vocês fizerem isto, certamente morrerão. Talvez, se houvesse somente aquela árvore com um fruto no jardim, a tentação fosse real. Mas não havia somente aquela árvore. Haviam centenas de outras árvores frutíferas no jardim. E Deus disse: olha, desse aqui não toma, porque certamente morrerás. Mas de todas as demais árvores, fiquem à vontade. Então tinha uma decisão diante de Adão, tinha uma decisão diante de Eva, como tem uma decisão hoje diante de você. Todas as vezes que nós vamos a um culto, se ele é dirigido por Deus, se a mensagem é revelada por Deus, temos que tomar decisões. Eva toma uma decisão nesse ínterim, precipitada, de ouvir a serpente mais do que ouvir o esposo. Paulo vai tratar isso lá na frente, dizendo que foi Eva que errou primeiro. Se eu ficar trocando as palavras, ora por mim. O cansaço. E não dá para tirar férias, você já saiu 30 dias, como é que faz? Mas ela toma uma decisão precipitada nesse ínterim. Ela decide ouvir mais a serpente, que nem conhecia, do que o esposo que conhecia. E a serpente, sagaz, foi lançando palavras,
sugerindo coisas que aparentemente para a mulher, maravilhoso, claro que é, vocês vão ser como Deus, vocês terão conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. A mulher já era perfeita, ela tinha raciocínio perfeito, ela tinha inteligência perfeita, ela tinha sentimentos perfeitos, um lugar perfeito, um marido perfeito. Mas ela começa, como que é? É verdade que Deus falou que você... Não. Aquela coisa de lançar dúvidas e fazer propostas. O diabo continua o mesmo. Primeiro lança dúvida, depois faz a proposta. Caiu na proposta, miséria, lata de lixo, desprezo, vazio, angústia. O casal, eles tinham diante de si a decisão. A decisão de Eva foi errada, ela tomou do fruto, passou para o Adão não questiona. O texto não diz que Adão questionou, ele pegou, tomou o fruto, é um imediatismo ali, e também comeu. E aí de repente viram que estavam nus, a maldição entrou na terra, Adão é indagado por Deus, Adão, onde tu estás? Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Gênesis 3:9, sabia. Só que Adão não sabia onde estava. E esse é o grande problema das pessoas que pecam. Deus sabe que pecou, Deus sabe que errou, Deus conhece o pensamento, Deus conhece o sentimento, mas a pergunta dele é: você sabe onde você está com tudo isso? Onde tu estás, Adão? Tive medo, estava nu, mas quem fez você saber que estava nu? Medo de quê? E a nossa comunhão? E os momentos de diálogos que nós tivemos? Você está com medo? Medo de mim? Fui eu que te fiz, Adão. Estou parafraseando. Fui eu que te fiz. Fui eu que te fiz perfeito do jeito que você é. Ô Eva, fui eu que te fiz. Teve medo de quê? Onde tu estás, Adão? Muitos de nós neste tempo estamos fora da direção, tendo como estar nela. Estamos fora. E Deus nesta noite indaga a nós se queremos tomar a decisão de voltar ao centro da vontade dEle. Quando Ele indaga Adão, Adão diz a Ele: foi a mulher que tu me deste. Lembre que a síndrome de Adão, ela vai passar durante a Bíblia toda. Sempre a culpa é do outro. Por que você caiu em pecado? Ah, fui cantada. Ah, está explicado. Por que você matou? É porque eu senti um ódio. Parece que o diabo entrou na minha... Sempre a culpa é do outro. Foi a mulher que tu me deste. Aí Deus olha para a mulher: mulher, o que tu fizeste? Foi a serpente. Sempre a culpa é do outro. Serpente, sobrou ninguém, né? Pois é, conversei com ela mesmo. O próprio diabo não tinha ninguém para condenar. Nós somos inteligentes demais
e estamos morrendo por causa da nossa inteligência. Para nós parece que está tudo bem. Quem sabe o Adão pode contra-argumentar com Deus. Foi um frutozinho só. Não, a Eva comeu um, eu comi outro. Perdoa nós e pronto, acabou. Não é um fruto, não é um pecado só. É uma desobediência grave. Porque eu trouxe e eu dei para vocês o paraíso. Deixa eu falar uma coisa para nós. Deus nos deu o céu. Um céu que nós não merecemos jamais andar nele, estar nele, habitar nele. Danamacachai. E ele só pede uma coisa: seja fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Vale a pena ou não? Pergunto de novo então, vale a pena ou não? Sim. Vale a pena ou não? Sim. Então é hora de tomar uma decisão nesta noite. Multidões no vale da decisão. Nós estamos aqui como uma multidão e nós estamos diante de decisões nesta noite. A coisa passa para o lado de Abel e Caim, os filhos. E aí, daqui um pouquinho, o Caim quer fazer do seu jeito. O Abel, que é fiel, vai ser morto. O Caim, que entra pelo caminho do ímpio, vai viver. Só que quem morre, vai para um lugar maravilhoso, o seio, nessa altura, o seio de Abraão, que ainda vai ser confirmado. Mas, o Caim fica e padece pelo erro que praticou. Talvez quando a gente olha para a história dos cristãos primitivos, a gente fala, mas eles que eram fiéis morreram, eles que eram fiéis padeceram, eles que eram fiéis entraram no paraíso de glória ao serem mortos, e passaram da morte para a vida, do sofrimento para a alegria, do momento fúnebre para o momento de festa, e os que ficaram na terra padeceram as suas angústias. Porque o importante não é herdar a terra, é herdar o céu. Caim e Abel. Abel toma a decisão, ser fiel, fazer conforme as instruções que foram dadas da oferta. Caim toma a decisão de fazer do jeito dele. E hoje nós temos a síndrome de Caim. Queremos do nosso. O Davi vai fazer isso. Rapaz, eu vou trazer a arca. Olha que intenção boa. Vou trazer a arca, colocar na casa de Deus, e vai ser uma bênção. Então, vou fazer algo para homenagear Deus. Presta atenção nisso. Vou fazer algo para homenagear Deus. Eu vou, um carro novo, uma forma nova de conduzir a arca. Diga a coisa certa, de maneira errada. Tem gente que é assim, não é fiel dizimista, pega o dízimo e vai distribuir como obra de caridade. Não se entrega dízimo em cesta básica, se devolve o dízimo na casa do Senhor. Se não é nessa, é na casa que você faz parte dela. Coisa certa, de maneira errada. Você quer ofertar a cesta básica, devolve o dízimo na casa do Senhor e oferta a cesta básica com ofertas diferentes. Nós falamos para Deus, Senhor, eu vou estar na igreja, mas não quero fazer parte de nada da igreja. Eu vou fazer aquilo que eu senti de fazer. Coisa certa, de maneira errada. O que Davi aprendeu? Quando morre Uzá, quando ele vai fazer uma coisa certa, de maneira errada. Os bois tropeçam e ele vai socorrer a arca. Olha que coisa, que zelo. Deus, Ele não admite que você pense em servi-lo do seu jeito. Este é o jeito de Deus.
ou é conforme a vontade dele, ou pare de brincar de servir a Deus. Ninguém conseguiu tirar a Bíblia de nós, e ninguém vai conseguir, embora tentaram queimar todos os exemplares. Sabe por quê? Porque essa Bíblia é eterna. Passará os céus e a terra, mas a palavra não passa. Pode tentar o que for, mas essa Bíblia está. Ela está lá onde ela é proibida. Folha da Bíblia está na mão de pessoas que jamais poderiam ter a Bíblia, e eles estão correndo o risco de serem mortos por guardar uma folha da Bíblia, mas eles decoram a folha da Bíblia nos países perseguidos, passa para o outro que tem, o outro dá a folha, eles vão decorando a palavra de Deus e lutando para viver o santo evangelho do Senhor, porque mesmo em tempo de perseguição, eles querem serem salvos e morar com o Senhor no céu. E toda vez que eles descobrem algo que a Bíblia falou, imediatamente passam a obedecer. Davi, quando vê a morte, ele fica triste. As pessoas falam: olha, você quer adorar a Deus? Vem dançando, vem bailando, porque Davi dançava, porque assim, da primeira vez ele estava dançando, irmão, e teve morte. A diferença não é a dança. A diferença é fazer conforme Deus falou para ser feito. Agora, manda a arca para a casa de Obed-edom, decisão. Estou falando em francês aqui. Obed-edom, decisão. O que ele faz? Recebe a arca em casa conforme os ditames da palavra. A arca, em 3 meses, na casa de Obed-edom, prosperou o homem riquissimamente. Sabe por quê? Porque recebeu do jeito de Deus. Eu costumo dizer, e estou dizendo isso, aleluia, Deus quer te abençoar, te enriquecer de bênção, mas tem que viver do jeito dEle. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidares em cumprir todos os mandamentos que eu te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do ventre, bendito a maçadeira e bendito tudo. Se cuidarem, obedecer e guardar os mandamentos, a palavra. Deus quer te abençoar, mas tem que receber a presença dEle da maneira certa. Tem que cultivar a presença dEle, e tem roubadores de presença de Deus, tem muita coisa querendo roubar de você a presença de Deus. O diabo quer roubar a presença de Deus na sua vida, o pecado vem para roubar a presença de Deus, a maldição de ficar pensando mal dos outros vem para roubar a presença de Deus, a mágoa rouba a presença de Deus, a tristeza com a situação que está aí passando o nosso Brasil, vem para roubar a presença de Deus. Cultive a presença de Deus, tome a decisão de ter a presença de Deus. O Davi vê que o Obed-edom prosperou muitíssimo. Falou: agora eu vou trazer a arca, mas desta vez, Obed-edom, como é que é esse negócio? Tem que fazer do jeito que Deus mandou, rei. Tem que ser, a arca tem que ir nos lombos e não num carro novo. E tem que ser os levitas. Tem que ser do jeitinho que Deus... E tem que parar, tem que adorar, tem que fazer do jeitinho... Faz do jeitinho de Deus para tu ver, rei. Eu tenho essa palavra para nós. Faça do jeitinho que Deus quer para você ver se não é abençoado. E glória, e unção, e poder, e bênção, e a arca chega ao templo. Tem que ser do jeito de Deus. Não estou dizendo aqui que tem que ser do jeito de religião, não, viu? Do jeito de Deus. O jeito de Deus é a palavra de Deus. Amém? Vai acontecendo, você vai chegar na época de Noé, o povo toma a decisão de se afastar de Deus. A decisão deles é casar, dar em casamento, comer, beber e pronto. E Deus fica para lá e nós para cá. A arca veio, Noé decidiu andar com Deus.
E porque ele decidiu, presta atenção nisso, por favor, porque ele decidiu andar com Deus, a família dele foi salva, a arca foi construída, o dilúvio aconteceu e ele passou lá do outro lado. Arabanda, Arachamai. Diga multidões no vale da decisão. E não adianta fazer carinha de tadinho de mim, eu não estava sabendo, está sabendo sim. A gente sabe como agradar a Deus, é que não decidimos agradar. Somos inteligentes demais. Vou no culto quando eu quero, dou satisfação se eu quiser, porque ninguém me manda. Se ninguém te manda, nem Deus te manda. Ninguém está em seu favor. Se Deus manda na minha vida, Ele está em meu favor. Está entendendo ou não? Então eu chamo Ele de Kyrios, Senhor. Ele é meu Senhor, Ele é o meu governante. Então Ele está em meu favor. Aí eu posso dizer, que o pastor Ed citou ontem, o Senhor é o meu nada. Quando é que nada me falta? Quando o Senhor for meu pastor. É aquele que comanda, aquele que manda, aquele que governa, aquele que dirige. Você pode fugir dessa palavra o tanto que você quiser, só que ela vai ser palavra hoje, vai ser palavra amanhã e vai ser palavra até a eternidade. E eu descobri uma coisa: quem quer morar no céu não gosta de mentira e não quer ser enganado. Quem quer morar no céu quer ouvir verdades. Quem ama a verdade, ama o Deus da verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Quando você vê, na época de Noé, decisão errada, afogados e mortos. Aí vem novamente o Noé, desce da arca. Ao descer da arca, toma a decisão errada de embriagar. Aí o Cã toma a decisão errada de revelar a nudez do pai. E volta a maldição. Diga, toda decisão errada, frontal à vontade de Deus, traz maldição. E aí você vai ver na Bíblia as coisas. O Abraão é chamado e ele toma a decisão certa, porque ele vai agora, olhe para frente, olhando para a direção que Deus está lhe dando. Daqui um pouco ele chega entre Betel e Ai, e agora tem que tomar uma decisão. Levanta um altar para Deus, Deus não fala nada. Ao invés de ir para a casa de Deus, que é Betel, casa de Deus, ele vai para Ai, montão de ruínas. Decisão errada e lúcida. Foi para o Egito. 6 anos ele perdeu na história dele. Deus tinha promessa com Abraão para cumprir antes dos 6 anos? Certamente. Só que fora do trilho da palavra não tem promessa que se cumpra. Tem que estar no trilho da palavra, no trilho da direção, no trilho da vontade de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: a vontade de Deus pode até te contrariar, mas ela é boa, perfeita e agradável. O que acontece? Vamos caminhando, vem Isaac, as decisões de Isaac, as decisões de Jacó, você vai ver a linhagem das decisões. Mas agora nós chegamos na altura do capítulo 27 de Mateus, 17 a seguir. Pilatos está diante das multidões, e ele faz uma pergunta: solta Jesus ou solta Barrabás? O que a multidão decide? Eu te pergunto, a multidão sabia que Barrabás era salteador, sim ou não? Por que eles não quiseram que soltasse Jesus?
A multidão sabia que Jesus curava, sabia que Jesus era profeta, sabia que Jesus era bom, era manso. Por que não soltaram Jesus? Não dá para ficar meio bravo com essa multidão? Sim ou não? Mas nós estamos tomando as mesmas decisões hoje. Nós temos uma facilidade para dizer: crucifica Jesus de novo. Quem matou Jesus? Por favor. Quem matou Jesus? Individualiza. Quem matou Jesus? Os meus. Diga novamente, 1, 2, 3. Mataram Jesus. É bíblico? É verdade? Os teólogos concordam? A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53. Então me deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o que estava acontecendo a respeito dos pecados? Olhe para frente, preste atenção na palavra. Quando Jesus estava lá no Calvário, o que ele estava fazendo a respeito dos nossos pecados? Tomando, fala igreja, o que ele estava fazendo? Eu quero que Satanás vá para os quintos do inferno e quero que você ouça essa palavra em nome de Jesus. O que Jesus estava fazendo lá? Os meus, diga, ele estava, Jesus Cristo estava tomando sobre si os meus pecados. Então vem cá, você e eu tivemos pecados cometidos até hoje. Confessamos, arrependemos, fomos lavados no sangue de Jesus. Amém? E se eu pecar de novo? É crucificar Jesus. O escritor aos Hebreus, ele fala algo também muito sério a respeito disso. Não podemos crucificar Jesus de novo. Por isso que ele vai dizer no capítulo 10, versículo 25, por ali, que aquele que peca voluntariamente, ou seja, peca e continua pecando e vai pecando, não vai restar outra coisa para ele, senão o juízo e uma expectação horrível de juízo. Não tem perdão mais. Por quê, pastor? Porque não podemos e não temos como crucificar Jesus de novo. Alguém entendeu isso? Então, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Pecou, arrepende agora, levanta agora, confessa agora, se lava no sangue do Cordeiro agora, antes que isso se torne uma rotina na sua vida. Tem 3 pecados na Bíblia que não tem perdão: blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado voluntário que eu citei, e aquele que João disse: se é pecado para a morte, digo que não orem. Multidões disseram: crucifica Jesus. Nossos pecados estão dizendo: crucifico ele de novo. E aí eu estava numa fila em Lisboa, já para pegar esse voo que eu vim na terça-feira, e tinha uns brasileiros conversando, revoltados porque tinha perdido o voo. O táxi bateu, atrasou o voo, estavam falando, e uma das pessoas ali, desses 2 casais que estavam conversando, pessoas esclarecidas, moram numa parte do Brasil. E aí, começaram a falar dos governos e da eleição, quem foi eleito, quem não foi eleito, se tinha rolo, se não tinha. Aí disseram, um é ladrão, mas o outro é meio doido, ele fala umas coisas. Aí essa mulher disse:
prefiro um ladrão do que um doido. Eu pensei, será que ela sabe o que ela está falando? E o que é isso? Revela o caráter de quem está falando. Eu não prefiro um ladrão, eu prefiro um doido. Porque o ladrão vai roubar o que eu tenho, o doido eu posso até ajudar ele a ser uma pessoa feliz. Sim ou não? Está entendendo? Não estou falando aqui de política, por favor, entenda o que eu estou dizendo. As multidões estão voltadas para pegar o fruto, para beber o vinho, para dizer: solta o ladrão, crucifica Jesus. Nós estamos numa noite de decisão. Ou você faz parte dessa sociedade morta, ou você faz parte dessa sociedade corrupta e corrompida, ou você entra para a sociedade cristã e aceita Jesus de verdade, se lava no sangue da nova aliança e se encha do Espírito Santo. Hoje é o dia de decisões. Como Abraão, muitos de nós estamos jogando 6 anos na lata do lixo. O Abraão, desviado da direção de Deus, já chega mentindo no Egito. Já chega falando que um servo de Deus não deveria. Fazendo o que um servo de Deus não poderia fazer, já deixa a mulher dele bonita ir lá para o meio do... Por favor. Sara era formosa. Esse é o nosso problema. Estamos perdendo o tempo culpando os outros. Será que alguém está entendendo essa palavra? Escute, tem promessas aqui que já era para ter sido cumprida. Está ouvindo não, né? Sabe por que Deus está levantando criança? Por causa dos covardes que não assumem posições com Deus. E Deus está pondo criança no altar. Porque Deus não vai parar de falar o que Ele tem que falar. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Aleluia. Deus está indo no mundo, lavando pessoas, limpando e trazendo, porque nas igrejas tem muitos covardes que não se colocam prontos para o ministério, para a chamada, para o propósito. E aí ficam como Adão: foi Eva, é a minha mulher, é a minha esposa. Essa mulher não tem sabedoria, pastor. E você tem? Se encha do Espírito Santo lá dentro da sua casa, para você ver o que vai acontecer. Escute o que eu estou falando, dirigido pelo Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo lá na sua casa. Seja cheio, não é falar em língua estranha não. É ser cheio do Espírito Santo. É ser dominado pelo Espírito Santo. É ser imitador do Senhor Jesus. É calar e não brigar. É falar com o céu. É clamar. É profetizar dentro da sua casa. Quem manda a partir de agora aqui é Jesus Cristo. Eu estou aqui para, como uma lâmpada, ser colocado no lugar certo, e toda a minha casa vai iluminada ser. A partir de agora Satanás sai, a partir de agora maldição sai. Senhor, o meu marido, entra nele, entra na carne dele, nos nervos dele, nos ossos dele, converte ele, levanta ele. Ciência do Espírito Santo para você ver. Não, mas você não quer decidir fazer isso. Custa caro, pastor. Caro vai custar o inferno. O inferno é tão caro que você pode pegar a fortuna do mundo inteiro e dar para o diabo, que ele não te tira de lá. Só tem um que pode resgatar nossas vidas do inferno. O nome dele é Jesus Cristo, o resgatador, o remidor.
o Nagasamai. O sangue dele é mais precioso que o ouro e que a prata, que todas as moedas do mundo. O sangue dele me lava, me limpa, me santifica. O sangue dele me garante vitória. Há poder no sangue de Jesus para comprar todos os homens da terra. Mas só tem poder se eu tomar decisões. Será que alguém está ouvindo e entendendo? Soltem Barrabás. Eles não estavam pensando em falar isso. Creio que eles estavam vendo que o mestre dos mestres estava ali. E que ele era incomparável. Porque os próprios soldados romanos, quando foram para prendê-lo, não tiveram coragem e voltaram dizendo: ninguém falou como ele falou, a doutrina dele é diferente. Mas os sumos sacerdotes, o problema, irmão, são as lideranças desviadas. E digo lideranças, não é só uma questão de convenção, de campo, de igreja. Nossa liderança, graças a Deus, é convertida. Falando em contexto geral. Mas eu digo lideranças, por exemplo, os blogueiros com 10 milhões de cristãos seguindo. E ouvindo asneira. Ouvindo sobre um amor de Deus que não é amor de Deus. O amor de Deus só tem poder, irmãos, e está em favor daquele que se arrepende dos seus pecados e se torna filho de Deus. Não é o Lindomar que diz isso, é a Bíblia que diz. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas para todo aquele que crê. O crer ali é corresponder. É crer se rendendo, se dando. Aí o amor dele está em nosso favor, porque o amor dele é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações, Romanos 5,5. Mas os seguidores estão ouvindo, não faça parte de igreja, os desigrejados, você é doido, isso é o sistema dos homens, leia a Bíblia, miserável. É sistema dos homens? Paulo deu a vida dele para abrir igrejas. E sabe o que é ruim? As pessoas ouvem, recebem e começam a viver essa miséria de vida. Vida verdadeira é quando nós temos comunhão uns com os outros. Santa Ceia é comunhão do povo com Deus e do povo entre si. A excelência de ser cristão não é ser amado, é amar. A excelência de ser cristão não é perdoar, não é ser perdoado, é perdoar. A excelência de ser cristão não é ser abraçado, é abraçar. A excelência de ser cristão é mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas isso está sendo apagado por causa dessas lideranças. Crucifiquem Jesus. Ah, pastor, eu sei quem eu sou um miserável. Minha vida não tem outra, pastor, eu não valho nada. Mas só que ele está falando isso para justificar continuar errando, humildemente pecando, humildemente não tendo testemunho de vida. E a Bíblia é clara, tem que nascer de novo. Aceitou Jesus, converteu. Homologuel. Quando eu aceito Jesus, eu confesso Jesus, homologuel. E aquela confissão ali no grego é: vivo para a glória dele, imitando ele, revelando ele na minha vida. Multidões no vale da decisão.
Olha a visão que o Senhor está me dando aqui por sua misericórdia. Papéis passando, barulho acontecendo no escritório da eternidade, da Calamasadaia. Tem decisões para serem tomadas para o ano de 2023. O céu está movimentado. Isso é uma visão. Deus está me dando a visão para me entender o que é que Ele vai fazer. Radabacaxaia. E o papel, os arquivos passam. Aquele tanto de apinto está acontecendo lá na glória, porque tem decisões para 2023. É hora de você levantar a sua vida espiritual, é hora de se render ao Espírito Santo, é hora de alegrar porque é crente, é hora de nos tornarmos de Deus, porque Deus vai contar com um povo para 2023. Vê se você consegue dar glória a Deus, se não é muito difícil. Escute isso. Tem gente aqui que está dizendo, mas nunca cumpre na minha vida. Do jeito que você está, não vai cumprir mesmo. Necessário humildade, humilhar, se lançar no caminho do Senhor. Agora olhe para a sua vida financeira se Deus não cuidou. Parte de Deus não está falha com você não. E isso nos torna mais responsáveis ainda, para nos colocar prontos para Deus. Será que alguém está ouvindo essa palavra? Será que alguém está já tomando decisões? Agora o glória a Deus foi mais baixo. Será que alguém está tomando decisões nesta noite? Ou terça-feira nós já vamos descobrir aqui, pela ausência sua, que você não prioriza Deus. Nós não conseguimos uma licença para sábado estarmos numa trimestral de obreiros, mas tem hora que a mesma pessoa passa uma semana na pescaria. Você acha que Deus não conhece? Você acha que Deus é bobo, é trouxa? Você tem que levar esse ministério a sério, deixa de ser covarde. Depois quer cobrar de Deus, por que não cumpriu na minha vida? Vem terça-feira para você ouvir sobre isso, que Deus já pôs no meu coração o assunto que tem que ser tratado. É hora de decisão. É tão interessante essa questão de decisão com Deus, porque quando eu decido, Deus já está decidido. Diga, quando eu decido, Deus já está decidido. Aí o versículo muito conhecido, 10:36 de Hebreus. Porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcance a promessa. Deus já tem a promessa para você alcançar. Agora faça a vontade de Deus. Já está pronto? Já está pronto, tudo determinado e tudo pronto, mas é necessário fazer o que nós falamos nesta manhã, perseverar, não parar, continuar levantado, adorador, santificando, na oração, no propósito, não paro, não me param, não deixo, não deixarei, eu sei em quem tenho crido. Se uma situação política consegue te entristecer, seu Deus é pequenininho demais, não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia me alegra em todo o tempo. Ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, falta os rebanhos, falta o que for, eu me alegrarei no Senhor. Deus está nos dando oportunidade para mostrar quem somos. Você quer um doido ou você quer um ladrão? Não estou falando de política não, hein? Estou falando de escolha. Tem gente aqui que prefere o amante do que o marido. O que é isso?
Não quer o doido do marido. Quer um ladrão de lares, de coração, de história, de reputação. Porque amante é isso. Mas vai dar crédito a essa pregação? Não. Porque ele não sabe a solidão que eu estou enfrentando. Você não sabe o descaráter que você está enfrentando. Porque Deus não nos fez para terceiros. Deus nos fez para a pessoa certa e pronto. Será que alguém entende isso? E aí? Solta o revolucionário ou solta o ladrão? Se a nossa vida for cortada agora, Deus já tomou a decisão. E aí a pergunta que eu faço, qual seria essa decisão? Se o corte da nossa vida fosse agora. Passou o vento, o sopro foi. Salmo 90, a vida é como um. E aí, qual é o nosso destino? Hebreus 9, 27. Uma vez morto, segue-se o juízo. Qual é o nosso destino? Lá não existe biblicamente, jamais, purgatório. Uma vez morto, o juízo segue. Acabou. Então, hoje é noite de decisão. Fique sobre os pés. Eu tenho uma palavra de Deus aqui para nós, a respeito de promessas que já eram para ter sido cumpridas, mas por causa de negligências, não foram. Isso aqui é um exemplo bíblico, né? Israel, 400 anos, ficou 430. A promessa era 400 anos. Ficou 430. Promessa de Israel voltar do exílio, 70 semanas, 70 anos. Ficou 73. Até que Daniel vai pagar um preço para que haja resposta do céu, intervenção do céu, para que a nação volte. Se não tivesse pagado o preço, ia mais. Mas eu tenho uma palavra de Deus para nós aqui. Se você que está atrasado e sabe, quem está atrasado sabe que está. Se você está em dúvida é porque não está. Mas você que está atrasado e sabe que está, dependendo da sua decisão hoje, Deus pode abreviar. Seria com 6 meses, vai ser com 3. Seria com 6 anos, vai ser com 3. Deus vai partir a razão no meio. Se tinha que esperar o ano inteiro de 2023, vai ser em junho. Mas tem que ter decisão. Decisão move o céu. Sabia disso? Estou falando a palavra de Deus, revelada por Deus nesse altar, fresquinha do céu. Tem que ter decisão. Quando você olha para 2 Samuel 23, você vai ver. 2 Samuel, depois eu confiro. Você vai ver quando Samar, ele decide, porque ele já estava vivendo aquela situação vários anos. A hora que chegava a hora da colheita, subia e tomava tudo, os inimigos. Naquele ano, escute, preste atenção. Naquele dia, Samar se levantou, tomou uma decisão. Ninguém passa aqui, eu morro, mas defendo o meu campo de lentilha. Sacou a espada, foi para o meio do campo de lentilha. Diz: aqui ninguém passa. Ninguém foi com ele, não levantou um exército. Haviam
muitos adversários, centenas. E ele mesmo assim disse: eu tenho que lutar, eu vou levantar. Sabe o que o texto diz? 23, 11 e 12. Que o Senhor naquele dia operou, naquele dia. Que dia? O dia da decisão de Samar. O Senhor operou um grande livramento. Ele matou 800. A espada estava colada na mão dele e não saiu da mão dele. Um homem decidido não solta a espada. Diga: um homem decidido, uma mulher decidida, não solta a espada. A Bíblia diz que Ana subia todos os anos para adorar, amargurada, humilhada, estéril, sem sentido, porque o amor do marido não fazia sentido para ela, porque ela estava voltada, porque queria ser mãe. Mas naquele dia, ela foi para o templo com uma decisão: vou derramar a minha alma diante do meu Senhor. Naquele dia da decisão, ela voltou com Samuel. A estéril se tornou mãe de filhos. A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos sangrando e sofrendo, gastando tudo que tinha. Mas teve um dia que ela tomou uma decisão: eu vou lá tocar na veste dele, e se eu tão somente tocar, serei curada. Naquele dia, por causa dessa decisão, ela voltou curada para casa. Quando você toma a decisão, o céu já tomou. Jó passou 9 meses terríveis, inexplicáveis, de sofrimento. Como aquele homem sofreu. E Deus falou com ele. No dia que Deus falou com ele, ele tomou uma decisão. Ele estava cheio de razão até o capítulo 37. Mas quando Deus abre a boca e diz: Jó, quem foi meu conselheiro? Você conhece de onde vem a água, para onde vai um montão de gelo para lá, um montão de gelo, de onde vem o vento, para onde vem o jumento montei, você sabe, 100 e poucas perguntas, e Jó não deu conta de responder uma. Mas ele deu conta de fazer uma coisa: tomar uma decisão. Ele fez o que deveria ter feito quando adorou. Eu me abomino e me humilho no pó. Quando ele fez isso, o céu se abriu. Deus não quer humilhar ninguém, querido. Ele quer acordar, despertar, salvar e se revelar. Eu vejo Deus falando assim: ô Satanás, sai daí, chega. Está vendo que o Jó me ama? Ó, manda para ele riqueza dobrada, filhos dobrados, idade dobrada, e o último estado de Jó vai ser melhor do que o primeiro. Eu tenho uma profecia do Espírito Santo para nós. Segundo a sua decisão, se ela for conforme a vontade de Deus, o seu último estado vai ser melhor do que o primeiro. É do Espírito Santo. Deus vai mudar a história. Porque o céu está movimentando. Deus está tomando decisão. Deus dá a decisão lá no arquivo de Deus para o ano de 2023. Derrama do meu espírito. Derrama mais do meu espírito. Derrama mais, enche mais. Toma vidas, levanta vidas. Lava no meu sangue, santifica. Levanta profeta. Levanta gente boa.
Eu quero fazer um apelo. Nós paramos de fazer apelos e agora Deus está me inspirando a estes. É porque é para ser feito, porque esse final de ano é ano para decisões. Esse final de ano eu quero convidar aqui à frente quem ouviu a palavra. Presta atenção, não vem passear não, é coisa que é séria diante do céu. Quem ouviu a mensagem e durante a mensagem houve coisas que você sabe que tem que tomar decisões. Você, a hora que eu chamar, vem à frente. O apelo para pessoas que reconhecem que andam exaltadas, não tem aceito a vontade de Deus, tem brigado com o tempo de Deus, tem revoltado com o ministério dizendo que vai abandonar, e você quer vir aqui à frente fazer o que Jó fez, se humilhar no pó. Quando eu chamar, venha. Pessoas aqui que disseram: meu casamento não passa desse ano, meu casamento vai acabar, não tem solução para minha mulher, não tem solução para o meu esposo. Quando eu fizer o apelo, vem à frente. Ninguém vai saber por que você está vindo, a não ser o céu e você. Pessoas aqui que estão vivendo na prática do pecado. Deus sabe, você sabe. E você quer viver a partir de hoje. E presta atenção, não conversa agora. E você quer viver a partir de hoje na prática da santidade. Não quer mais dar lugar ao pecado. Você vai vir à frente, Deus vai te dar graça. Eu digo como profeta de Deus, não porque eu quero, mas porque eu estou sendo inspirado por Deus, que você não vai conseguir cometer mais esse pecado. Não vai conseguir mais cometer esse pecado. E não adianta disfarçar não, viu? O apelo não é Lindomar que está fazendo o apelo, é o Espírito do Senhor. Porque Deus está trabalhando o seu povo para abençoar. E Deus sim vai confirmar casamentos. Tem gente que vai casar antes do meio do ano, porque você aprendeu, você se rendeu, e Deus vai levantar a pessoa certa. Então não se precipite. Quando Jesus estava com fome, Satanás disse: diga para as pedras se transformarem em pães. Jesus falou: não, eu vou aqui obedecer a palavra de Deus. E Jesus ficou, obedeceu a palavra de Deus, e por causa disso vieram os anjos e serviram ele na hora certa. Não é pedra transformada em pão, é anjo servindo você. Alguém entende isso? Você que está nessas condições, e você que ouviu a palavra e tem para Deus uma proposta de decisão, então saia do seu lugar. Todos estes que querem, e venham à frente, nós vamos orar. Deus vai derramar aqui milagres, mas só para os decididos, não adianta. Deus me faz saber que tem um punhado de seta aí sendo lançada em mentes, dizendo que não adianta vir, que não sei o que. Eu quero te falar uma coisa: deixa de ser covarde. Você sabe que essa palavra foi de Deus. É interessante como tem pessoas que conversou com a esposa certa coisa, Deus falou nesta manhã que Deus sobre essa questão, e ainda fica dizendo, está jogando indireta. E o pastor sabe que ele conversou com a esposa. Multidões
no vale da decisão. Anagarasamai. Cheguem mais à frente, por gentileza. Olha, como exemplo, escute isso, como exemplo, para você saber que Deus muda no dia da decisão. O Manassés, um rei ímpio, que fez tudo que desagrada a Deus e mais um pouco. Imagens de escultura no templo. Nossa, isso é uma afronta a Deus. Derramou sangue de inocente, que os exagerados estudiosos dizem que gerou 1 metro de sangue na cidade de Jerusalém. Colocou a estátua dos ciúmes, blasfemou de Deus com relação a levar o povo a adorar ídolos. Esse homem foi acorrentado e passado o anzol no nariz dele, e ele foi levado em cativeiro. Só que teve um momento que ele tomou uma decisão nesse cativeiro. Ele caiu angustiado e se humilhou diante do Todo-Poderoso. Meu Deus, quem vai entender Jesus, Pedro? Deus olhou do céu, perdoou ele, resgatou ele e colocou ele de volta no trono como rei. E sabe que tempo era esse? Tempo da lei, digno de morte era este rei. Sabe qual é o nosso problema? Não é o tamanho do perdão de Deus, porque Ele é imensurável. É o tamanho da nossa arrogância e ignorância de não se converter e arrepender. Então, em nome de Jesus, os que vieram são os que tomaram decisões. Eu reconheço isso. Agora feche os seus olhos, por favor. Você sabe por que está aqui à frente. Você sabe por quê. Então fala. De maneira que Deus saiba que você está falando. Eu só sei que Ana voltou com a promessa de Samuel. E o Senhor se lembrou de Ana. E Samuel nasceu. Eu só sei que a mulher do fluxo foi lá e chegou até o Senhor. E quando ela tocou, virtude saiu do mestre instantaneamente. Oh meu Deus, como eu sei que se a decisão for sincera, Deus já está fazendo milagres. Enquanto louvamos, você vai falando com Deus. Não abra seus olhos, não saia daqui da frente sem que sinta que Deus te ouviu. Filho, a minha parte eu estou fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você não faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na sua vida. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Mas toda vez que você está chegando perto da promessa,
você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo e volta ao início. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Eu ou o mundo? Filho, não existe servir dois senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Eu vim para te dar a vida. Aleluia! Filho, a minha parte eu tô fazendo, mas você não vê. Filho, começa a enxergar todos os meus sinais. Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo, mas eu tenho visto que a sua parte você nunca faz. Filho, eu tenho pressa de fazer na sua vida. Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer. Mas toda vez que você tá chegando perto da promessa, você sempre volta a fazer o que fazia antes e volta pro começo e volta ao início. Escuta o Espírito Santo aí. Filho, presta atenção, chegou a hora de tomar a decisão. Eu ou o mundo? Filho, não existe servir dois senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. E agora, agora, agora. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem me negado. Filho, não fica em recaídas. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Seu Jesus veio para te dar a vida. Se humilhe até achar a resposta. Se humilhe até achar a paz. Se humilhe até achar a convicção de que Ele está te ouvindo. Se humilhe até achar a sua liberdade. Se humilhe até achar a sua libertação real. Se humilhe até ter a convicção: sim, eu sou de Deus. Se humilhe, quem sabe, até ser batizado no Espírito Santo agora. Se humilhe até que as línguas estranhas dos homens e dos anjos venham para a sua boca e você fale e se edifique na presença dele. Se humilhe para se sentir lavado no sangue de Jesus. Se humilhe para sentir que a maldição foi embora. Se humilhe para saber que o Senhor te toma pela mão, te esforça e te ajuda. Senhor, enquanto estes estão orando, clamando ao Senhor, me confirma agora o mover do teu Espírito Santo. Confirma a cura dessa bexiga. Em nome de Jesus, sai infecção, sai inflamação dessa bexiga. O milagre do Senhor. Bexiga,
volte ao seu tamanho normal. Agora, em nome de Jesus, bexiga, volte ao seu tamanho normal. Agora, em nome de Jesus, Canamandaraia, vai curando agora, Senhor, esses nódulos no corpo que começou a aparecer. É sentimental. Se você está perdoando, você está sendo lavada. Os nódulos estão desaparecendo. O milagre está acontecendo. Receba o milagre da saúde, receba o milagre da cura. Anamandarabagaia. A partir desta oração você vai poder levantar o peso, porque a sua coluna volta ao lugar agora, em nome de Jesus. Receba agora a manturabacaia. O Senhor cura a sua alma, o Senhor cura o seu interior. Receba o mover do Espírito Santo, receba o mover. A glória de Deus está nesse lugar. A glória de Deus é derramada especial para você que veio à frente. Seja tocado, seja tocado, seja tocado, seja agraciado pela glória. Arabacai, Urabacandalaba, Chorabacandaraia, Urabacalabassuriandaraia. Esta palavra está dizendo: filha, filho, eu tenho uma nova oportunidade. Filho, filha, eu tenho uma proposta. Filho, filha, eu sou teu Deus e te trouxe aqui para você ser curado, para você ser curada, para você ser levantado. A irmã com a irmã abraça e diz: nós vamos vencer. O irmão com o irmão abraça e diz: nós vamos vencer. Ora um pouquinho aí junto com esta irmã, com este irmão. Diga: nós vamos vencer. Nós somos mais que vencedores. Homem com homem, mulher com mulher. Ora um pouquinho. Deixa a glória de Deus visitar. A Surecanaraia. Aí, você precisa de alguém que esteja te abraçando, que esteja te ajudando. Você precisa de alguém que esteja orando com você. Abrace essa pessoa e se alegre, porque tem comunhão, tem vida espiritual, tem milagre de Deus. Digo de louvor, tu és santo. Levante as mãos. Santo. Agora adore, adore, adore. Cante. É o Senhor Deus poderoso. Digo de louvor. Diga: digno de louvor. Digo de louvor. Cantar. Tu és. Diga com a voz que Deus lhe deu. Anamaya sé e bibiana sou. Digo de. Cada mais alto. Tu és. Tá lindo. É pra Jesus. Eu digo de louvor. Eu digo de louvor. Amém. Arabá, Xaramandaraia. Você está renovada, você está renovando, você está fortalecido. Confirma agora, o Senhor confirma agora, em nome de Jesus. Você está tomado pela mão, fortalecido pelo Espírito. Aleluia! Em nome de Jesus, recebe a sua cura. Ei, Badachaia, receba a sua cura. Escute isso. Tem uma pessoa no meio de nós que o seu problema financeiro arredondado é 200 mil reais. Pode estar aqui ou pode estar pela internet. Seu problema financeiro arredondado,
200 mil reais. E o Senhor te diz: já está solucionado. Solucionado já está. Rabashodagenai, Arushai. Meus irmãos queridos, quando o Senhor me deu essa visão das decisões, de uma sala de tomada de decisões, um escritório celestial, dentre as coisas que Ele me fez, me permitiu ficar sabendo, uma delas é que Deus está promovendo pessoas. Deus está promovendo pessoas aqui. Vai ter emprego, vai ter coisa que você, pela sua capacidade, não teria como, mas o Senhor está garantindo. O Senhor está garantindo. Sempre que eu falo sobre isso, eu lembro da Franciele. Deus falou com ela que um emprego na empresa dela não existia esse departamento, lembra, Rodrigo? E Deus ia gerar por causa dela, e Deus fez e gerou, e ela estava lá no departamento. Hoje ela é a pastora Franciele, lá no Portugal. Deus está fazendo isso, está gerando coisa que você, pela sua capacidade, não tinha como, mas Deus está gerando. O coração de Deus, para você entender, meus irmãos, segura aqui, irmão Clomar. É como se Deus está olhando para nós, fazendo assim, ó. Ansioso aqui é só para você entender que Deus não tem ansiedade. Amém? Estão entendendo? Assim, ó, ansioso para abençoar nós. Não podendo por nossas decisões, mas ansioso para fazer. E por causa disso, eu quero te dizer uma coisa: saia daqui, não volta atrás não. Volta atrás não, volta atrás não. O que você voltar atrás, você sabe que é prejuízo. Não volta, não volta. Aleluia. Sai daqui para crescer. Sai daqui para ser melhor. Porque Deus quer fazer ontem. Não é hoje não, é ontem que Deus quer fazer. Quer cuidar, quer abençoar. E seja fiel, dizimista e ofertante. Não esqueça, porque é isso que segura. Agora escute uma coisa. Vou profetizar porque o Espírito Santo me inspira. Nós não inventamos profecia. Muitos dos que estão aqui, o seu último estado começa a partir de agora, e ele será melhor do que o primeiro. Muitos dos que estão aqui, o seu último estado começa agora, e ele é melhor do que o primeiro. E para os pessimistas que às vezes não entendem isso, Deus abençoou o último estado de mais do que? Quantos anos que ele teve no primeiro estado? Diga 70. Quantos anos que ele teve no último estado? Diga 140. Então o último estado não quer dizer morte, quer dizer bênção. Deus está fazendo isso aqui. Mas, como sempre, é condicional. Sai daqui para não voltar atrás, para ser o que decidiu ser, porque graça não vai faltar. Amém? Será que podemos aplaudir o Rei da Glória? Põe mais força e dê mais glória. Diga: eu te amo, Jesus. Você é de Deus, você é pentecostal, você é cheio da presença de Deus, você é povo de Deus, sacerdócio real, nação santa. Aleluia, aleluia. Volte para o seu lugar, adorando, glorificando, exaltando o Senhor. Fiquem sobre os pés, estamos encerrando. Tem alguém nesta noite que quer reconciliar com Jesus? Você quer voltar para Jesus? Já temos aqui uma querida irmã, aleluia. Onde está a segunda pessoa que quer reconciliar com Jesus? Aqui uma segunda pessoa, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Uma terceira pessoa ali,
Aleluia. Onde está a quarta pessoa que quer reconciliar com Jesus? A porta está aberta, o sinal é de Deus, é bênção. Aleluia. Onde está a quarta pessoa que quer reconciliar com Jesus? A quarta pessoa que deve vir aqui é uma mulher. Ela disse que a vida dela perdeu o sentido. Essa semana foi difícil. E Deus está dizendo: mulher, fui eu que te trouxe. E eu quero o seu reconcílio aqui, porque eu vou mudar a sua história. Eu te amo. Harabacai, Xandai. Harabacai. Você teve até o sentimento de pontada no seu coração, e Jesus está te chamando para reconciliar. Aleluia. E você que ainda não confessou Jesus e quer entregar a vida para Ele, quer fazer isso, vem aqui à frente também, nós vamos orar. Irmã, ninguém te prende, viu? Você está livre para tomar a sua decisão. Não tem corrente, não tem empecilho. E você ouviu nesta noite que é decisão. Vou contar até 3 para você sair do seu lugar e vir à frente, porque nós precisamos de encerrar o culto. É decisão. É decisão. Essa semana foi terrível. Deus está dizendo: eu te amo. Seu coração estava triste, terrível, e Deus está te chamando para reconciliar. Alamantorobaga Xandarai, Uracandara Surya Kaya, Urabacandalaba Surya, Uracachandaraia, Adukoma Surya Andaraia. As decisões que tu tomaste te levou para esta situação. E eu te digo: decida andar na minha presença, e eu vou te mostrar o que é ter uma história verdadeiramente. Porque eu sou teu Deus, eu ouvi a tua oração, eu li os teus pensamentos que não eram bons, mas eu sou o Deus do perdão e da nova história, diz o Senhor. Arácia, Uramandaraga Surabai. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus ainda? Aproveita, a porta está aberta, o tempo é hoje, a hora é agora. Rabachai. Se tiver alguém pela internet, entra no Facebook com o vídeo aberto e escreva: estou reconciliando com o Senhor, ou voltando, ou aceitando Jesus. Alabandarai.